Estados Unidos realizando testes nucleares no mesmo dia em que Moscou decide sobre tratado de não proliferação de equipamentos dessa natureza. Os Estados Unidos fizeram testes subterrâneos no estado de Nevada, onde historicamente costumam realizar essas ações, porque você sabe que é lá no estado de Nevada que fica aquela área de número 5.1. Lembra a área do número 5.1? Que na verdade a gente chama de S4, S7, Groom Lake, é o nome oficial. Ali que a gente tem várias empresas do complexo industrial bélico norte-americano, principalmente aquelas defense contractors, aquelas que fazem serviços bélicos para os Estados Unidos. A gente está falando da Lockheed Martin, estamos falando da Raytheon, estamos falando da Boeing, estamos falando da Northrop Grumman, e todas essas empresas têm ali bases naquela região de Nevada, onde eles desenvolvem os equipamentos bélicos mais inacreditáveis que você nunca imaginou que eles existem, ok? Então os Estados Unidos estão fazendo esses testes no subterrâneo, segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Lembrando, a gente falou sobre o DOE, Department of Energy. Departamento de Energia é um dos departamentos mais sensíveis e estratégicos dos Estados Unidos, porque eles vão tratar de sistemas de propulsão exóticos, aeronaves de plataformas exóticas, equipamentos bélicos exóticos. Então tudo de estranho está dentro do Departamento de Energia, que tem aquele sistema de credenciais de sigilo muito bem elaborados, que nos ajuda muito a entender, porque muitas vezes o próprio presidente americano não sabe o que está acontecendo, porque o presidente americano só tem credencial até o nível Q17. A partir do Q17 para cima aí que o negócio fica bonito, principalmente a partir da credencial Q21, que eles chamam de Cosmic Clearance. Lembrando que as credenciais do Departamento de Energia são 5. Tem os documentos secretos, os documentos classificados, documentos top secret, documento L e documento Q. O documento Q do Departamento de Energia são os documentos mais classificados, que lidam com as informações mais sensíveis, ok? Então, segundo o Departamento de Energia, esse teste teve como objetivo, preste muita atenção, melhorar a capacidade dos Estados Unidos de detectar a utilização de equipamentos nucleares de baixo rendimento em todo o mundo. Para quem é bom entendedor, um pingo basta. Você já ouviu essa frase? Para quem é bom entendedor, um pingo basta? Ah, meu amigo, meu Deus, quando você conhece a história, você não repete os erros do passado. Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Segundo o Departamento de Energia, esse teste que eles fizeram é para que eles possam identificar a utilização de equipamentos atômicos de baixo rendimento em todo o mundo. O que significa equipamentos atômicos de baixo rendimento? Para quem entende o que eles estão falando, significa equipamentos atômicos táticos, ou seja, menores, com nível de radiação menor, com poder destrutivo menor e muito mais fáceis de serem utilizados no campo das batalhas. E dentro da profecia de Alexander Dugin, lembrando que Alexander Dugin é o mentor intelectual do Putin, lá em Moscou, ele disse que muito provavelmente o terceiro grande conflito mundial começaria com a utilização de equipamentos atômicos táticos, que são esses equipamentos atômicos de baixo rendimento. E quando a gente lê essa notícia, então a gente percebe que este teste no subsolo do estado de Nevada, lá nos Estados Unidos, foi para regular os monitoramentos norte-americanos sobre a utilização desse tipo de equipamento. Vejam que eles já estão se preparando para usar isso. E o Alexander Dugin, ele falou que muito provavelmente, quando os Estados Unidos entrarem numa rota de colisão direta com os iranianos, o primeiro tipo do equipamento que eles vão usar é o tipo do equipamento nuclear de baixo rendimento ou equipamento nuclear tático, ok? Esse teste acontece no mesmo dia em que a Duma, que é a Casa Baixa do Poder Legislativo lá de Moscou, adotou uma lei que revoga a ratificação do tratado de proibição total de testes nucleares. Ou seja, esse teste acontece no momento em que Moscou decidiu abandonar um combinado de não usar equipamento atômico. Você tem noção disso? No mesmo dia que Moscou falar, quer saber de uma parada? Eu não vou assinar mais esse combinado de não usar mais equipamento atômico, não. Agora eu vou voltar a usar. No mesmo dia que eles fizeram isso, os Estados Unidos fizeram um teste nuclear no subsolo. A matéria agora vai seguir para o conselho lá da Federação lá de Moscou, que é a Câmara Alta do Parlamento, e deve ser discutida no dia 25, ou seja, amanhã. O Departamento de Energia norte-americano disse que para esse teste
foram utilizados equipamentos químicos de alta potência e traçadores de radioisótopos. Olha só, mais uma vez o papo de equipamentos químicos. É isso aí que preocupa muito, principalmente para você que lembra o que aconteceu com os sírios no ano de 2013. Esse acordo de não proliferação de armas nucleares foi assinado na ONU em 96. No entanto, vários países, incluindo os Estados Unidos, ainda não ratificaram isso nos seus congressos, né? Ao contrário de Moscou, que fez isso no ano 2000. Ao mesmo tempo, os países que possuem equipamentos bélicos assumiram um compromisso voluntário de não realizar mais esses testes. Só que em março, o vice-ministro dos negócios estrangeiros da Federação lá de Moscou, o Ryabkov, ele observou que a situação em torno desse combinado causa preocupação devido às ações dos Estados Unidos, que estão fazendo testes dessa natureza constantemente. Em outubro, para você ter ideia, o embaixador lá de Moscou em Washington, que é o Antonov, ele afirmou que eles estavam ali esperando mais de um quarto de século que os Estados Unidos seguisse o exemplo de Moscou, mostrando que era uma potência nuclear responsável. Só que, segundo ele, as esperanças foram em vão. Isso é muito triste, isso é muito estranho. Sabe por quê? Porque tá na cara que os Estados Unidos estão se preparando para utilizar equipamentos atômicos táticos e estão se preparando para que seja utilizado contra eles equipamentos atômicos táticos também. E aí a gente viu o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken dizendo que nós americanos estamos esperando sim uma escalada no conflito com os iranianos. Olha só o que ele falou. Ele começou dizendo que ele não tem informação exata sobre como está a situação dos americanos que ainda estão sob o controle do Hamas. E ele disse que os Estados Unidos não hesitarão em tomar medidas bélicas se o conflito se expandir, ou seja, caso o conflito acabe se expandindo, os Estados Unidos vão entrar, disse o Antony Blinken. Existe a possibilidade de escalada no conflito no Oriente Médio devido às ações dos agentes iranianos lá ajudando o Hamas e o Hezbollah, disse o secretário de Estado. Veja como o negócio está só esquentando. Olha o que o Antony Blinken disse: esperamos uma probabilidade de escalada por parte dos iranianos e dos seus representantes contra a Terra Prometida. Aconselhamos qualquer país ou grupo que queira expandir ou beneficiar do conflito a não o fazer. Continua dizendo Antony Blinken, abre aspas, estamos preocupados com a possibilidade de propagação também de enfermidades devido ao uso de água suja, ok? Vejam só, enquanto isso, estão já preparando o mundo para o surgimento de uma nova enfermidade nas faixas dos gases devido à falta de água potável. Anota isso na sua agendinha, meu amigo. Ele também falou que agradeceu ao governo do Catar por desempenhar um papel muito importante na ajuda a liberar os americanos que estavam sob o controle lá do Hamas, e ele falou que os Estados Unidos reserva a si mesmo o direito de legítima defesa e não vai hesitar em tomar as medidas adequadas para proteger os seus cidadãos. E ele falou que eles acabaram de abrir uma caixa de Pandora para outros inimigos em todo o mundo se o Congresso não aprovar mais ajuda para Kiev ligada ao financiamento também para a Terra Santa e ao controle da entrada de pessoas nos Estados Unidos. Veja o que ele está dizendo. Se nós não mandarmos mais dinheiro para Kiev, se nós não mandarmos dinheiro e equipamento bélico para a Terra Santa e se nós não mandarmos dinheiro para controlar a entrada de pessoas no nosso país, nós abriremos a caixa de Pandora. Olha que cenário grotesco que nós estamos vendo, né? Pelo amor de Deus, Estados Unidos com 2 destroyers, 7 fragatas, torpedeiro, os caras já estão todos lá, meu irmão.